Esse é o último vídeo do nosso canal do ano de 2018. E para marcar essa virada de ano, eu trouxe aqui para vocês uma retrospectiva tributária 2018. São as decisões, notícias ou acontecimentos que mais me marcaram em 2018. Vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro acontecimento que me marcou em 2018 em matéria tributária e que eu vou trazer aqui para vocês é, na verdade, uma decisão do STJ publicada em abril de 2018 e ela trata sobre a sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS. Essa decisão ela foi adotada no âmbito do recurso especial número 1.221.170 sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Vamos entender o caso. As leis número 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, elas estabeleceram o regime não cumulativo para a contribuição para o PIS e para a COFINS para as pessoas jurídicas que apuram o lucro real. E apontou alguns insumos que poderiam ser objeto do creditamento nessa sistemática da não cumulatividade. Ao regulamentar essa sistemática da não cumulatividade, as instruções normativas número 247 de 2002 e 404 de 2004, ambas da Secretaria da Receita Federal, acabaram restringindo as hipóteses de insumo que poderiam ser objeto de creditamento, como se fosse uma lista taxativa. O STJ, ao apreciar isso, que foi muito questionado pela doutrina e pela prática da advocacia em geral, pelos empresários, enfim, ao apreciar isso, na sistemática do recurso repetitivo, acabou definindo que essa lista é apenas exemplificativa. E ele fixou a seguinte tese, vou colocar aqui para vocês. Letra A. É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas da Secretaria da Receita Federal 247 de 2002 e 404 de 2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, tal como definido nas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Letra B. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, o insumo que poderá ser creditado na sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS será aquele que é essencial para o desenvolvimento da atividade do contribuinte. Então, o critério ele não é taxativo, ele não é objetivo, vai depender de cada caso da atividade daquele contribuinte. Essa decisão realmente mudou completamente as discussões da sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, porque antes essa era uma tese apenas do contribuinte que não era reconhecida pelo fisco. E agora, com essa decisão do STJ, mudou bastante o critério de não cumulatividade do PIS e da COFINS. Outra decisão do STJ que me marcou muito em 2018, mas essa de forma um pouco negativa, foi a decisão adotada no habeas corpus número 399109, em que o STJ definiu que a falta de recolhimento do ICMS por meses consecutivos configura o crime de apropriação indébita. Vamos entender qual foi a modificação dessa decisão. Antes, o que se entendia é que o crime de apropriação indébita ele era configurado nos casos em que há substituição tributária, outra hipótese de retenção, e não repasse do valor retido para o fisco. Ou seja, nos casos de substituição, o sujeito passivo ele retém o valor do tributo de um outro sujeito passivo e tem que recolher esse valor para o fisco. Se ele não recolhe, ele se apropriou indevidamente desse valor, porque esse valor ele reteve de terceiro para repassar para o fisco e não repassou. Isso é uma configuração clara de crime de apropriação indébita. Só que qual foi a mudança do STJ em relação a essa decisão, que na verdade foi uma decisão adotada pela terceira seção do STJ?
A terceira seção do STJ, ela entendeu que nos casos de tributos indiretos, como é o caso do ICMS, o contribuinte de direito, ele não suporta o ônus do tributo, ele repassa o ônus do tributo para o consumidor final, para o contribuinte de fato que não tem qualquer relação jurídica com o fisco na verdade. Então, como ele repassa esse ônus, se ele não recolhe, acontece também o crime de apropriação indébita, independente de essa obrigação ser própria ou por substituição. Então, nos casos do tributo direto, haveria apropriação indébita apenas nos casos de retenção ou de substituição. Nos casos dos indiretos, qualquer hipótese de não recolhimento já seria suficiente para a configuração do crime de apropriação indébita. Essa é uma decisão realmente bem complicada e que, se ela for confirmada pelo STJ, se ela for confirmada como uma tese, ela, sem dúvida, pode causar um prejuízo para alguns contribuintes. Foi uma decisão da terceira seção, mas, sem dúvida, eu considero que ela foi um marco em matéria tributária em 2018. Um acontecimento que me marcou muito em 2018 foi a greve dos caminhoneiros. Esse não foi um acontecimento exclusivamente da matéria tributária, mas envolveu também uma discussão em matéria tributária e a gente não pode deixar de lembrar disso aqui nessa retrospectiva 2018. A greve dos caminhoneiros, ela também foi conhecida como crise do diesel e consistiu numa paralisação de caminhoneiros autônomos de extensão nacional de aproximadamente 10 dias, começando do dia 21 de maio de 2018. E gerou grandes repercussões, como o chamado desabastecimento. A gente teve uma falta de alimentos, remédios, gasolina, o que gerou também uma alta dos preços da gasolina, assim, uma alta brusca e assustadora, e ainda filas enormes nos postos para abastecimento. Foi um caos e o país praticamente parou por conta dessa manifestação. Entre as reivindicações dos manifestantes, eles se manifestavam contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima dos preços dos combustíveis, especialmente o óleo diesel, pelo fim da cobrança do pedágio por eixo suspenso e, aí que nós entramos, pelo fim do PIS e da COFINS, da contribuição para o PIS e da COFINS sobre o diesel. O PIS e a COFINS, a contribuição para o PIS e a COFINS sobre os combustíveis teve um aumento no ano de 2017. Isso é um fato. Foi aumentado no ano de 2017 no pacote de ajustes fiscais e isso repercutiu negativamente numa reivindicação desse setor. Segundo a alegação do setor, no preço final do combustível, 45% era tributos. E desses 45%, 16% era só contribuição para o PIS e para a COFINS, que realmente é um percentual bastante elevado para, se a gente for considerar o preço final desse produto. Há uma divergência sobre se realmente a motivação dos manifestantes tinha a ver com a matéria tributária. Algumas pessoas alegaram que, na verdade, os produtores e os comerciantes na área dos combustíveis se aproveitaram do movimento para incluir na pauta a questão da contribuição para o PIS e da COFINS. Eu não tenho certeza sobre se houve ou não essa motivação, mas dentre as notícias do acontecimento, a gente tem também essa questão do elevado valor das contribuições para o PIS e da COFINS, e também a gente tem um marco que a solução, digamos assim, o que fez com que a greve parasse, com que os motoristas voltassem a abastecer, foi justamente a redução do PIS e da COFINS. Então, certamente, ainda que essa não tenha sido a principal motivação, essa acabou sendo uma das principais soluções para esse problema. Isso realmente foi um marco para mim em 2018. Um quarto marco para mim em matéria tributária em 2018 teve a ver com as eleições presidenciais que aconteceram em 2018. Quase todos os planos de governo dos candidatos à presidência da República envolviam alguma proposta de reforma tributária.
Isso, para mim, é um grande indicativo de que, se nós não tivermos uma reforma muito em breve, nós teremos, ao menos, calorosas discussões a respeito de alterações substanciais no sistema tributário nacional. Isso me leva ao quinto e último marco que eu separei aqui para esse vídeo, que foi a questão da aprovação pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados de um projeto de reforma tributária. O projeto de reforma tributária, ele foi aprovado pela Comissão Especial com o relatório do deputado Luiz Carlos Rauli e trata-se da proposta de emenda à Constituição número 293 de 2004. Que irá à votação pelo plenário. Então, acredito que em 2019 a gente vai ter muita discussão. Essa proposta, especificamente, ela foi modificada em 2017, justamente para se adequar a algumas reivindicações e, em resumo, ela prevê a extinção de alguns tributos, como a contribuição para o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, a criação do IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados, e um imposto seletivo de competência da União. Basicamente, ela se volta para uma simplificação em matéria tributária. A gente vai acompanhar o andamento aí dessa proposta de reforma tributária e certamente a gente vai gravar outros vídeos sobre o desenvolvimento dessa discussão, as alterações do projeto, enfim, tudo o que atinente à reforma tributária. Nós vamos ficar bem ligados e vamos acompanhar aqui no nosso canal. É claro que houve outras decisões e outros acontecimentos também marcantes em matéria tributária em 2018. Na verdade, eu escolhi os 5 que para mim foram mais marcantes para eu compartilhar com vocês e para a gente celebrar aqui esse fim de ano. Se vocês quiserem que a gente fale sobre algum desses acontecimentos de forma mais específica, podem deixar aqui nos nossos comentários que a gente providencia um vídeo específico sobre uma dessas decisões ou um desses acontecimentos. Se você tem algum outro marco que também foi muito significativo para você em matéria tributária em 2018, compartilhe aqui com a gente também nos nossos comentários para poder a gente desenvolver aí nossas discussões no ano de 2019. Eu desejo para vocês um excelente ano novo e a gente se encontra aqui em 2019 com novos vídeos no nosso canal Direitos e Tributos. Feliz ano novo para todos!